Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o triângulo de Pascal e o número binomial. O triângulo de Pascal é um triângulo infinito formado por números binomiais. Mas para entender o que são números binomiais, primeiro eu vou apresentar o binômio de Newton. O binômio de Newton é formado por binômios. O binômio é uma sentença matemática do tipo x mais y. E o binômio de Newton é um binômio elevado ao expoente n, em que n é natural. Assim, x mais y elevado a zero é um binômio de Newton. X mais y elevado a 1 é um binômio de Newton. Elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta e assim por diante. O n é infinito. Nós vamos desenvolver esses binômios. Então, aqui o primeiro, x mais y elevado a zero, é 1. Por quê? X mais y é um número, elevado a zero é 1. X mais y elevado a 1 é o próprio x mais y. X mais y elevado ao quadrado, aqui a gente tem um produto notável, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente pode resolver assim, ou fazendo uma distributiva. Lembrando que x mais y ao quadrado é x mais y que multiplica x mais y. Vamos desenvolver aqui do lado direito. X que multiplica x, x quadrado, x que multiplica y, xy, y que multiplica x, xy e y que multiplica y, y ao quadrado. Nós temos, portanto, x quadrado, juntos termos semelhantes, mais 2xy, mais y ao quadrado. Observe que é exatamente a mesma sentença. O desenvolvimento do binômio de grau 3 se dá da mesma forma, ou pelo produto notável, ou pela distributiva. Aqui eu já vou apresentar o desenvolvimento completo. X ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy quadrado mais y ao cubo. E da mesma forma para o expoente 4. Agora nós vamos destacar o coeficiente numérico de cada binômio desenvolvido. Então, na primeira nós temos apenas o 1. Na segunda, x mais y é 1x mais 1y. Então, nós temos coeficiente numérico 1 com o x e 1 com o y. Da mesma forma aqui, no x quadrado é 1x quadrado. 1x quadrado mais 2xy mais 1y quadrado. E eu vou fazer a mesma coisa para as outras sentenças. Observe que cada parte literal possui um coeficiente numérico. E é esse que nos interessa. Tudo bem? Mais uma coisa para se atentar é que cada binômio formou uma linha. Essa linha vai começar na linha 0, porque vai se relacionar com o expoente do binômio. Então, aqui o primeiro binômio desenvolvido, x mais y, elevado a zero, vai me resultar a linha 0, que é o número 1. X mais y elevado a 1 vai me resultar a segunda linha, 1 e 1. Só que essa é a linha 1. X mais y ao quadrado vai ser a linha 2 e assim por diante. Essas linhas são as linhas do meu triângulo de Pascal, tudo bem? Então, sempre que falar em triângulo de Pascal, a gente começa na linha 0 e aí segue por diante. Bom, aqui nós já temos, na verdade, o nosso triângulo de Pascal, que é constituído pelos números que estão em destaque em vermelho. Então, nós vamos descartar o que a gente não vai usar. Começando, então, tirando os binômios que já foram desenvolvidos e a parte literal. O que é a parte literal? X e y de cada linha. Restou somente os números. Esses números formam o meu triângulo de Pascal. Tudo bem? E cada um deles é, então, um número binomial. Observe que no início da aula eu falei que o triângulo de Pascal
era um triângulo formado por números binomiais. Então, esses números resultam lá do desenvolvimento do binômio de Newton. Por isso recebe o nome de número binomial. E são eles que compõem o triângulo de Pascal. O número binomial, ele pode ser calculado. E ele vai apresentar essa forma, entre parênteses, n em cima e p embaixo. Vamos ler binomial de n sobre p, em que n é o numerador e vem lá do expoente do binômio de Newton, e o p vai ser o denominador. O cálculo desse número binomial, a gente vai recorrer à análise combinatória, a fórmula de combinação simples. Ou seja, para calcular o binomial n sobre p, nós vamos efetuar n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, que é uma fórmula da análise combinatória que nós já estudamos em vídeos anteriores. Se você não acompanhou, volta lá no vídeo de análise combinatória, tudo bem? Bom, agora, como que essa fórmula é usada? Cada número do triângulo de Pascal pode ser calculado na forma binomial, usando essa fórmula. Sendo assim, eu vou escolher aqui uma linha como exemplo para desenvolver. Peguei a linha 3, ou seja, a linha 3 ela foi gerada pelo binômio de Newton elevado ao expoente 3. Nós vamos usar essa linha para mostrar a relação com a forma binomial n sobre p. Assim, cada coeficiente, 1, 3, 3 e 1, foi gerado pelo aquele cálculo de combinação. Então, o 1, ele equivale ao binomial 3 sobre 0. O 3 ao binomial 3 sobre 1 e assim por diante. Observe que aqui em cima é sempre 3, que é o valor do n, que corresponde ao expoente, corresponde à linha lá no triângulo de Pascal e ao mesmo tempo corresponde ao expoente do binômio de Newton. Enquanto que os números aqui embaixo sempre começa do zero, ele vai corresponder ao termo, à posição. Então, se eu tenho um expoente 3, eu vou ter 4 termos, porque eu sempre tenho um a mais, porque eu começo do zero. Agora eu vou mostrar que o cálculo do binomial 3 sobre 0 dá 1, usando a fórmula. Então, vamos lá. A gente sabe que o binomial 3 sobre 0 é 3 fatorial, 0 fatorial, 3 menos n fatorial. Isso vai dar 3 fatorial sobre 0 fatorial, 3 tira 0, 3 fatorial. Observe que nós temos no numerador e no denominador 3 fatorial, que vai se anular e fica 1 em cima. 1 dividido por 0 fatorial. Por definição, 0 fatorial é 1. 1 dividido por 1 deu 1. O que eu mostrei? Que o cálculo desse binomial equivale a 1. Da mesma forma que o cálculo desse outro binomial equivale a 3. Vamos fazer uma verificação com cálculo rapidamente? Então, calculando o próximo binomial. Binomial 3 sobre 1. Isso é 3 fatorial dividido por 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. 3 fatorial dividido por 1 fatorial, 3 tira 1, 2 fatorial. Desenvolve o 3 fatorial, vai ficar 3, que multiplica 2 fatorial, tudo dividido por 1 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui, novamente, 2 fatorial no numerador e no denominador, divide, vai dar 1. Se anulam, vai restar 3 sobre 1 fatorial. Por definição, 1 fatorial é 1. Então, fica 3 dividido por 1 e isso é 3. Tudo bem? Então, aqui, qual é o objetivo? É mostrar que você pode encontrar os mesmos números
Ao invés de desenvolver o binômio de Newton, você calcular pelo número binomial. Aí você pode pensar assim, qual é a vantagem? A vantagem é que nem sempre você precisa do triângulo inteiro ou da linha inteira. Você pode precisar somente de uma parte. Mas vamos ver como esses números ficam no triângulo. Então, retomando o triângulo de Pascal, olha o que vai acontecer. Cada número desse eu vou substituir pelo binomial correspondente. Então, o 1 é o 0 sobre 0. O próximo é 1 sobre 0, 1 sobre 1. 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2. E assim por diante. Observe que o número que está acima sempre corresponde à linha. Linha 0, linha 1, linha 2 e assim por diante. De posse desse triângulo, eu consigo calcular qualquer valor em qualquer linha, usando a fórmula. Por exemplo, qual o número binomial na posição central da linha 8? Eu não preciso fazer o triângulo inteiro ou desenvolver o binômio de Newton com expoente 8. Imagina, ficaria algo imenso se eu só quero o valor, eu só quero o número binomial que está no centro. Para resolver, eu posso pensar assim. O meu triângulo começa lá na linha 1, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, mas eu quero a linha 8, então eu vou esquematizar só a linha 8. Começa 8, 0, 8, 1 e vai até o 8, 8. Eu quero o número binomial da posição central, então, como eu tenho linha 8, eu tenho 9 números binomiais. E o que está na posição central é o binomial 8 sobre 4. É só ele que eu quero saber. Qual é o número dessa posição? Qual é o número binomial? Sendo assim, eu vou usar aquela fórmula da combinação e resolvo diretamente só o que me interessa. Então, colocando na fórmula, vai ficar 8 fatorial dividido por 4 fatorial, 8 menos 4 fatorial. Isso dá 8 fatorial, 4 fatorial, 8 tira 4, 4 fatorial. Vamos desenvolver esse 8 até chegar no 4 fatorial, que possibilite uma simplificação. 8, 7, 6, 5, 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, 3, 2, 1 e 4 fatorial. Aqui, 4 fatorial, eu posso simplificar com 4 fatorial. Embaixo eu tenho 4 vezes 2, que dá 8. Eu vou simplificar com 8. Eu tenho 6 dividido por 3, que dá 2. E me restou, então, 7 vezes 2 vezes 5. 7 vezes 2, 14, vezes 5, 70. Pronto, eu encontrei o valor do número binomial 8 sobre 4. Diretamente, sem ter que desenvolver o binômio de Newton com expoente 8, que é algo bastante difícil. Então, essa é a vantagem de conhecer a fórmula. Tudo bem? Agora, nós vamos falar sobre um procedimento prático para determinar o triângulo, para construir o triângulo de Pascal. Bom, nós já temos aqui o nosso triângulo de Pascal que começamos. Na linha 0 tem o elemento 1, na linha 1, 1 e 1 e assim por diante. Observe que nós temos um triângulo todo alinhado aqui à esquerda. Mas eu quero reorganizar. Eu só vou deslocar um pouquinho, da seguinte maneira. Vou levar a linha 0 um pouquinho para lá, a linha 1 também, e olha o que aconteceu. Esse triângulo, ele ficou com uma disposição diferente, mas continua sendo um triângulo. Essa disposição vai nos facilitar identificar algumas propriedades e também entender como o triângulo se desenvolve. Primeira observação
Na linha 0 sempre vai começar com 1. Na linha 1 eu vou repetir 1 e 1. E a partir daqui eu vou seguir o seguinte procedimento. 1 mais 1 eu obtenho 2. Os dois números que estão acima, a soma deles vai me dar o número que está embaixo. E isso vai valer para todos os elementos. Então, 1 mais 2, eu obtenho 3. Da mesma forma, 2 mais 1, eu obtenho 3. E agora, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Sendo assim, esse triângulo eu obtive a partir do desenvolvimento lá do binômio de Newton, que não é algo fácil, mas agora eu posso seguir achando as próximas linhas sem necessariamente fazer o binômio de Newton, uma forma mais rápida. Então vamos lá, vamos continuar. O primeiro é sempre 1. Agora eu vou somar 1 mais 4, eu obtenho o próximo termo, que é 5. 4 mais 6, eu obtenho o próximo termo, que é 10. 6 mais 4, o próximo termo, 10 novamente. 4 mais 1, o próximo termo, que é 5. E aí, o último termo é 1. Então, eu começo com 1 a linha e termino com 1. Os outros, eu vou sempre olhar os dois que estão em cima. Por isso, o triângulo tem que estar nessa disposição. Fica mais fácil se ele estiver nessa disposição. E assim, eu consigo rapidamente obter outras linhas, fazendo o mesmo procedimento. Aqui eu tenho linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitava linha, lembra do nosso enunciado, que estava lá na linha 8, o termo central, era o 70. E nós conseguimos calcular usando lá a fórmula da combinação. Agora nós vamos apresentar algumas propriedades, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que eu vou passar uma linha imaginária, aqui amarela, no centro do nosso triângulo, cortando ele ao meio. Observe que quando eu fiz isso, ele ficou simétrico. Olha só, todos os números que estão do lado esquerdo se repetem de forma simétrica do lado direito. Então, aqui, 1, 3, 3, 1. Vamos destacar alguns números. Olha só, 1, 4, 4, 1, 6 no meio, 6 está ali no eixo de simetria. Outro simétrico, aqui, o 21 e o 21. Você vai notar que sempre é simétrico. Então, essa é uma característica do triângulo de Pascal. Significa que na construção, você encontra um lado, o outro você basta repetir. Agora, esse número 21 é um número binomial. É um número binomial que está em qual linha? Ó, linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele é um número binomial 7, posição 0, 1, 2. É o número binomial 7, 2. E esse daqui é o número binomial 7 sobre 5. Se os dois dão valor 21, significa que eles são iguais. Então, eu estou afirmando que o número binomial 7 sobre 2 é igual ao número binomial 7 sobre 5. E isso é uma propriedade válida, certo? E essa propriedade é a propriedade dos números binomiais complementares. Matematicamente, ela é escrita dessa forma. Observe que aqui, ó, o N é o 7 e o P é o 2. 7 menos 2, 5. Vimos que é válida. Usamos essa fórmula na resolução de algumas atividades,
essa propriedade, tudo bem? Vamos avançar. Agora nós vamos apresentar uma outra propriedade que nós já utilizamos. Nós falamos que um número poderia ser obtido com a soma dos dois que estavam superiores. Então aqui eu vou pegar o número 10 e o 5 e eu sei que o 15 é resultado do 10 mais 5. Vamos mostrar qual que é o número binomial de cada um desses valores. O 10 é o número binomial 5 sobre 3. Por quê? Olha só, linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, está na linha 5. Posição 0, 1, 2, 3. Tudo bem? Assim, o 5 vai ser o número binomial 5 sobre 4. E o 15 é o número binomial 6 sobre 4. O que nós usamos? Nós usamos a seguinte afirmação, que o 15 é igual ao 10 mais 5. Então, o binomial 6 sobre 4 é igual ao binomial 5 sobre 3 mais 5 sobre 4. E isso é uma propriedade válida e recebe o nome, relação de Stiefel. Escrita matematicamente, ela fica dessa forma. NP é igual ao binomial n menos 1 sobre p menos 1 mais n menos 1 sobre p. Mas observe aqui, ó, o n no nosso exemplo é o 6 e o p é o 4. 6 tira 1, olha aqui o 5. 4 tira 1, olha aqui o 3. E agora? 6 tira 1, 5 novamente. O P é 4, aqui repetiu P4. Então, essa propriedade que decorre daquela situação inicial, ela é válida, essa sentença matemática, ela é usada também na resolução de algumas atividades. E a última propriedade que eu vou falar no vídeo é uma propriedade que diz respeito às linhas do triângulo de Pascal. Então, vamos lá. Aqui eu tenho na primeira linha o elemento 1. Na segunda linha, dois elementos, 1 e 1, eu vou somar. 1 mais 1 dá 2. Na terceira linha, vou somar. 1 mais 2 mais 1, e isso dá 4. Na quarta linha, 1 mais 3 mais 3 mais 1, isso dá 8. Na próxima, 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1, 16. Aqui, eu já percebi que ao somar os elementos da linha, eu estou encontrando valores que têm uma regularidade. Olha só, 1, 2, 4, 8, 16. A soma da linha 5 vai ser quanto? 32. E da próxima? 64, 128, 256. Observe que o 1 eu posso escrever como 2 elevado a 0. O 2 eu posso escrever como 2 elevado a 1. O 4, 2 ao quadrado. O 8, 2 ao cubo. E assim por diante. Uma linha qualquer, a soma dos números binomiais que compõem essa linha vai ser sempre 2 elevado ao n, que é o número de linhas. Então, a nossa propriedade vai falar que a soma dos binomiais de cada linha é sempre 2 elevado a n. Essa também é uma propriedade válida que pode ser bastante útil na resolução de algumas atividades, certo? Agora, nós vamos fazer um exemplo de atividade. Essa atividade foi tirada da AP 2019, referente ao conteúdo triângulo de Pascal. A soma dos dois primeiros números de certa linha do triângulo de Pascal é 10. Quantos elementos dessa linha são menores que 50? Complete a imagem para responder corretamente. Então, aqui, ó, é solicitado que você complete a imagem. Essa imagem, ela nos fornece já um esboço incompleto de um triângulo de Pascal. Tudo bem? Eu vou ampliar aqui um pouquinho e vou começar a completar. O objetivo é saber
Quantos elementos da linha são menores que 50? Uma linha que os dois primeiros elementos, a soma deles é 10. Tudo bem? Então vamos lá. Para resolver esse exercício, eu vou ampliar um pouco a figura para que a gente preencha. Então, começando, 1 mais 2 dá 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4 dá 5. 1 mais 5 dá 6. 1 mais 6, 7. Sempre abaixo. 1 mais 7, 8. 1 mais 8, 9. Aqui eu paro. Por quê? Me interessa a linha em que a soma dos dois primeiros elementos é 10. E é essa daqui, certo? Agora eu vou voltar e vou preencher o restante. Eu preciso dessa linha completa, ou pelo menos os elementos que são menores que 50. Esse elemento aqui na linha 0, 1, 2, 3. 2 mais 1 deu 3. 3 mais 3 dá 6. 4 mais 6 dá 10. 5 mais 10, 15. 6 mais 15, 21. 7 com 21, 28. 8 com 28, 36. Observe que eu posso ir preenchendo, eu tendo os dois de cima, eu posso preencher o de baixo. Eu não preciso fazer na ordem, completar todas as linhas. Eu vou pelo que me interessa. Mas ainda, eu tenho que saber esse próximo elemento. Aparentemente, pela evolução, ele deve passar de 50, mas eu tenho que ter certeza. Então, eu vou continuar aqui, ó. 3 mais 1, 4. Olha aqui a simetria. 1, 4, 6, 4, 1. 6 mais 4, 10. 10 mais 10, 20. 15 mais 20, 35. 21 com 35, 56. 28 com 56, 84. Marquei esse 84 com uma cor diferente. Por quê? Para lembrar que não me interessa o 84. Eu tinha que ter números menores que 50. Então, quais são os números que me interessam? O número 1, 9 e 36. Quantos números tem que são menores que 50? O 1, o 9 e o 36. Na alternativa, eu não tenho 3 números, porque eu não posso esquecer que a minha linha é simétrica. Então, vai repetir aqui: 1, o 9 e o 36. Agora sim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números nesta linha abaixo dos 50. No caso, então, alternativa B. Finalizamos a aula aqui. O objetivo foi apresentar o triângulo de Pascal desenvolvido a partir do binômio de Newton, algumas propriedades e resolução de problema. Espero que tenham compreendido. Fiquem bem e até a próxima.